Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um podcast, o Evangelho e Nós. E desde já agradecemos a todos os que nos acompanham, né? Que Jesus possa estar irradiando para os lares de cada um daqueles que se conectam conosco pelas ondas da sintonia no bem, direto aqui da cidade de Jataí, Goiás, para todo o Brasil. Que todos possam receber as energias do Cristo em seus lares e que possam se sentir confortáveis e em paz. Boa noite aos internautas, boa noite para o Claudinho, meu amiguinho que está aqui, escondido aqui atrás das câmeras, né, Cláudio? Boa noite, Elmes. Boa noite, Sam, boa noite, Cláudio, boa noite a todos os integrantes desse estudo, né, que vamos aqui juntos promover sobre as bênçãos de Jesus. Isso daí. E nós estamos falando aqui no capítulo 14, honrai pai e mãe, e o tema de hoje nós vamos falar sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. E nós pedimos também, neste momento, a presença dos nossos mentores espirituais, assim também como irradiado pela luz do Cristo, possam se conectar a todos pelas ondas mentais, energéticas, tanto do plano material quanto do plano espiritual. Aqueles que sintonizam com as energias do bem, com as energias criadoras, produtivas, proativas, que todos, numa grande onda, possam fazer uma grande corrente do bem, levando para toda a humanidade a paz, o equilíbrio, a harmonia, o bem-estar. Que Jesus possa estabelecer essa conexão e que todos os seres humanos, todos aqueles do nosso planeta, possam se sentir confortáveis neste momento em que estamos passando dessa grande transição. Que a energia do Cristo irradie e ilumine a todos, hoje e sempre. Bom, meu amigo Elmes, para a gente começar o nosso podcast de hoje, o Evangelho e Nós, mais uma dose de Evangelho, né, que é salutar na vida de todos nós. Então, nós estamos aqui na página 153 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos falar de parentesco corporal e parentesco espiritual. Se você quiser falar alguma coisa antes, senão eu vou fazer uma leitura. Gostaria de fazer algum adendo? Quero. Esse capítulo, como todos, né? Mas nós estamos falando dele, um capítulo muito importante. E aqui nesse item, né, que diz parentesco corporal e parentesco espiritual, nós vamos, no decorrer do estudo, entendermos o que Kardec trouxe, né, de acordo com essa mensagem inicial aí. Porque se a nossa origem é espiritual, né, aqui é um estágio, mas nós somos de origem espiritual e somos filhos do mesmo Pai. Então, certamente, nós já saímos família, irmãos mesmo. Porque a paternidade é a mesma. Mesmo que alguns se rebelem, né? Mesmo que alguns se rebelem. Aí o sentido que ele traz aqui é uma outra situação que a gente vai entender. Então, não há essa separação nessa forma que talvez muitos pensam, né? Porque se assim fosse, então nossa origem... nós vamos dizer que nós estamos famílias consanguíneas neste momento. Isso mesmo. Vou fazer uma pequena leitura aqui, só que é do site Amigo Espírita, Laços de Família, só para a gente entender um pouquinho, que traz uma dissertação legal. A convivência familiar nem sempre é harmônica. Frequentemente tem-se mais espontaneidade e prazer no relacionamento com amigos do que com irmãos. Causam perplexidade as dificuldades de relações entre pessoas que foram criadas juntas e tiveram experiências similares em seus primeiros anos.
Elas aprenderam com os pais valores e lições semelhantes, mas apresentam grandes diferenças em seus gostos e tendências. Alguns irmãos, tão logo atingem a idade adulta, deliberadamente se afastam dos demais. Outros, mesmo permanecendo em contato, estão em constante atritos. A razão dessa dificuldade de relacionamento é explicada pelo Espiritismo. Ele esclarece que existem duas espécies de famílias: a família material, pelos laços do sangue, e a família espiritual, pelos laços do espírito. A família material é estabelecida pelos laços consanguíneos e a família espiritual decorre exclusivamente de afinidade e de comunhão de ideais e de valores. O parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento de erros do passado. A parentela corporal pode ou não ser composta de espíritos afins, ditos parentes espirituais. A parentela espiritual é facilmente identificável. São as pessoas que se buscam e têm prazer na companhia uma das outras. Elas têm valores em comum e seus relacionamentos são tranquilos e prazerosos. Se dois irmãos carnais têm genuína afinidade, eles serão sempre grandes amigos. As dificuldades surgem quando a vida reúne antigos desafetos no mesmo lar. A convivência entre seres radicalmente diferentes e com uma certa dose de antipatia costuma ser explosiva. Entretanto, a sabedoria divina jamais se equivoca. Se ela providenciou essa união, é porque se trata de providência imprescindível à conquista da harmonia. A lei divina estabelece o amor e a fraternidade entre os seres. Quando alguns espíritos não aprendem suas lições com facilidade, a vida providencia os meios necessários para que o aprendizado ocorra. Então, é dessa forma que a lei natural, a lei divina, se manifesta através da reencarnação. Então, nesse tema aqui, nós vamos falar exatamente sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E para começar esse tema, a gente vai reportar ao item 5 do capítulo anterior, justamente onde Kardec colocou muito bem a fala de Jesus em Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50, e Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 e de 31 a 35. Então, no Novo Testamento, em Marcos e em Mateus, também é falado sobre isso, o que Jesus aproveita deste momento para dar para a gente uma grande lição que o Espiritismo vem hoje, né, como um farol iluminar, esclarecer o que Cristo quis falar naquele dia. Eu queria só fazer um comentário na leitura que você fez, quando no início dela aí traz a seguinte situação, que há pessoas que se afinizam ou se sentem mais prazer em estar com amigos do que com os parentes consanguíneos, né? Se sentem melhor. A gente tem que prestar atenção que, primeiro ponto, você não está no lugar errado, você está no lugar certo, na hora certa, para fazer tudo certo. Não tem essa possibilidade. O seu projeto, primeiro, é ali. Primeiro é a família. E outra coisa, esse amigo que você tem uma boa afinidade com ele, tem prazer de estar com ele, isso está no campo de um relacionamento sem compromisso. Se você pegar esse amigo ou esses amigos e pôr dentro da sua casa para viver como família, imediatamente as turbulências vão surgir. Talvez em condições muito maiores do que aquela que você tem compromisso. Por quê? Porque ali é um compromisso certo e escolhido a dedo antes da minha reencarnação. E esse outro são encontros. Ótimo, tenho afinidade, a gente já teve outras oportunidades, mas se nós formos para a convivência, nós vamos enfrentar as dificuldades que estamos aqui numa prova necessária, né?
Mas há também um outro ponto, né, Hermes? Por exemplo, há alguns amigos que temos e temos grandes afinidades, e é comum a gente ouvir pessoas falar assim: nossa, eu gostaria muito que você que fosse meu irmão, porque eu não me dou bem com meu irmão ou minha irmã, né? Que às vezes os atritos no lar são grandes demais. Esse amigo do qual se tem tanta afinidade pode ter sido já em uma outra encarnação um irmão que esteve no mesmo teto, e a afinidade e o parentesco familiar, né, espiritual se estabeleceu, os vínculos se fortaleceram, o amor se concretizou ali, a harmonia já existe, surgiu antes, né? Já surgiu. Então ele não tem mais essa necessidade de estar junto com ele. A necessidade maior é de estar com aquele que eu preciso ainda me harmonizar, porque, como você disse lá no primeira fala sua, nós somos filhos de um mesmo pai. Somos de uma família espiritual, né? Como Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Então é essa a nossa oportunidade de crescer e estar nessa sintonia com o Pai. E para isso nós precisamos de estabelecer também essa harmonia entre os seres. E o lar, a família, é exatamente o ambiente onde é colocado essas pessoas que, entre aspas, se degladiaram em uma existência anterior, às vezes inimigos, que têm as antipatias, mas precisam estar no mesmo lar para restabelecer o amor e se tornar depois essa família. Sem dúvida. Então isso vai ficar muito claro nesta fala de Jesus, né? Quando ele diz o seguinte no Evangelho, no Novo Testamento, em Mateus: e tendo chegado à casa, de novo se formou uma grande multidão. Porque era muito comum, Jesus, para onde ele se locomovia, uma multidão ele arrastava. As pessoas queriam vê-lo, queriam tocá-lo, queriam os milagres, queriam se curar, queriam ouvi-lo. Então ele não tinha sossego. Então, aí ele retornando à casa, lá também a multidão se formou, né? E é interessante que a grande maioria, até diz Divaldo em algumas de suas lives, que eram de curiosos. Não era para ouvir a mensagem do alto, mas sim por curiosidade. Era como tantos falavam, né? Quem era esse cara e o que ele podia fazer para mim. Quem é esse tal Jesus, né? Tão simples, tão humilde, filho de um carpinteiro que arrasta multidões. Realmente desperta a curiosidade. Então essa grande multidão ali se acercou da casa dele de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que tinha perdido o juízo. É interessante parar aqui um pouquinho, porque olha só como que eram as coisas, né? Olha só para a gente analisar. Jesus, qual que era a família de Jesus, a família que Jesus estabeleceu quando ele esteve aqui? Eram os discípulos, né? Quem ele amava e que estava sempre ali na convivência? Era Simão Pedro, era Maria de Magdala, eram os discípulos, João, que ele gostava muito, né? Então, esta era a família. E ele tinha, segundo os relatos, ele tinha 3 irmãos e uma irmã, né? Conta-se que em alguns livros que Jesus tinha 3 irmãos. E aqui, por exemplo, aqui os parentes dele, e isso inclui seu irmão. Ele tinha um irmão chamado Tiago, João e Simão, que não eram... não há relatos se eles seriam. Parece que não eram o Simão Pedro, nem o Tiago e nem o João, discípulo. Então, eles, para você ver, dentro do próprio lar, às vezes as pessoas não acreditavam muito. Tinha um deles que não acreditava muito, achava que ele tinha perdido o juízo. Meio doido. E isso está narrado no Novo Testamento. Então, chegaram então a sua mãe e os seus irmãos, então, os seus irmãos. Então, ele tinha mais de um. E ficando eles do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele e disseram-lhe: Mestre, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te chamam. E aí, neste momento, que ele se aproveitou para falar de parentesco material e parentesco espiritual. Então ele diz, olhando para as pessoas que estavam à sua volta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele não precisaria fazer uma pergunta dessa. Todos conheciam, sabia que ele era filho de Maria, sabiam quem eram os irmãos dele, então ele não precisaria fazer esta pergunta. Então a gente percebe que a pergunta que ele fez já era característica de um ensinamento.
Então ele fez essa pergunta olhando para todos. E olhando os que estavam sentados a seu redor, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, apontando para eles. Pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha só. Então, olha a clareza dessa mensagem de Jesus, né? E o Espiritismo hoje, a doutrina espírita, vem trazer para a gente, iluminar isso daí, mostrar o que ficou muito claro. Aqui, se a gente ler este pedacinho com atenção, a gente percebe que ficou muito claro, né? Ele olha e ele não ignorou. Às vezes a pessoa fala, mas como que ele vai ignorar a mãe e os irmãos? Que tipo de mestre é esse, né? Ele não ignorou, ele aproveitou o momento para ensinar para aquelas pessoas, dar um ensinamento de que somos todos filhos de um mesmo Pai. E todos aqueles que seguem os exemplos do Cristo, que fazem a vontade de Deus ou seguem as leis de Deus, as leis naturais, estes são irmãos do Cristo, filhos e mãe. Ou seja, somos família. Então, aí continua aqui o comentário de Kardec. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a tua bondade e a sua inalterável benevolência com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele contradizia a si próprio. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem como base essencial e como pedra angular a lei do amor e caridade. Ele não poderia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia do outro. Do que é preciso tirar esta consequência rigorosa, que se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribui foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou que não são dele. Então, ou a gente pensa nisso, ou então que não é dele, né? Se for entender de uma ou outra forma. Mas aqui a palavra dele ficou muito clara. E quando você fala isso aí, assim, vou fazer uma pontuação aqui, mas isso não é relevante, né? O que é relevante? É a mensagem, é a essência que nos cabe, e não esses questionamentos que não têm significância nenhuma para a nossa jornada evolutiva. Por isso que eu estou falando isso, quando fala aqui desses irmãos, então há muitas situações a respeito disso. Dentre uma delas, mas como que Jesus tinha irmãos? Será que Maria teve outros filhos? Então há uma incógnita aí, porque se Maria era virgem, né, a Virgem Santíssima, que foi mãe de Jesus, como que ela teve outros filhos? Esse é um ponto. E o outro, aí diz assim, aquela ocasião, os parentes eram considerados irmãos, né, no costume judaico. E aí o outro ponto é quando Jesus estava na cruz, que ele olha para Maria e João que estavam juntos, os últimos ali a saírem, né, daqueles que estavam o seguindo, e ele disse, mulher, eis aí o teu filho. E olhou para João e falou, eis aí a tua mãe. Então, assim, uma situação para demonstrar que essa questão de filhos, de irmãos consanguíneos, não era... Ela é secundária, né? Ela não era relevante. Então, assim, isso não é campo de discussão, porque isso não vai modificar nada para nós. O importante é a mensagem. Exato. Mas que isso há, né, na boca dos historiadores, pessoas que dialogam sobre isso. E ainda seguindo aqui, eu voltei nesse item porque ele fala bastante do que a gente vai tratar aqui, né? Então, no item 7 diz, Kardec, espanta-se com razão de ver nessas circunstâncias Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de certa forma, renegar sua mãe. Ou seja, uma linha de pensamento, não que ele tenha feito isso. No que diz respeito a seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele, né? Isso está falando de irmãos, né? Por causa da forma que ele agia, de estar sempre misturado com o povo, sempre pregando e as pessoas agredindo ele, ele continuando daquela forma. É como nos dias de hoje. Imagina se você vê seu irmão o tempo inteiro falando de um determinado, subindo nos púlpitos, indo pregar e falando,
a gente às vezes não tem esse entendimento, vai falar, esse cara tá doido, né? Vamos, meu filho, vamos centrar. Então era mais ou menos por aí, para a gente ver que é igual hoje ainda, né? Os irmãos Se bem que tem hoje uns doidos mesmo. Tem a forma que isso aqui falava contagiava todo mundo. É verdade. Então, sua conduta, nunca sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Outros espíritos pouco avançados nunca compreenderam a sua missão. Sua conduta aos olhos deles era bizarra e seus ensinamentos não tinham tocado, já que nenhum deles estavam entre os seus discípulos. Isso está falando dos irmãos mais novos. Parece até que eles partilhavam até certo ponto as prevenções dos seus inimigos. De resto, é certo que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando ele se apresentava em sua família, afirma João no capítulo 7, versículo 5, quando dizia que eles não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar a sua ternura para com o filho, mas também é preciso convir que ela não parecia fazer uma ideia muito justa de sua missão. Nunca foi vista seguindo seus ensinamentos, nem lhe prestado testemunho, como fez João Batista. Nela, a solicitude materna era o sentimento dominante. No que diz respeito a Jesus, supor que tenha renegado sua mãe seria ignorar o seu caráter. Tal pensamento não poderia animar quem disse: honra teu pai e a tua mãe. É preciso, pois, buscar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sob forma alegórica. Jesus não negligenciava nenhuma ocasião de dar seus ensinamentos. Tomou, pois, o que lhe ofereceu a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco material e o parentesco espiritual. Aqui um ponto importante, né? Às vezes, pessoas que não são espíritas e que nos ouvem agora vão pensar que Allan Kardec está fazendo um comentário injusto acerca de Jesus, da família e dos irmãos, mas não. Até no Evangelho, no Novo Testamento, em João, realmente fala lá que os irmãos não criam nele, né? Às vezes achavam que ele tinha perdido o juízo. Isso os irmãos mais novos. No que diz respeito à sua mãe, a ternura dela sempre é falada incontestável, mas também ela não era vista junto com os discípulos o tempo todo, seguindo ele, né? Tinha seus afazeres em casa. Então, o que Kardec está falando aqui com estas palavras é explicando o que Jesus aproveitou naquele momento, que ele não perdia nenhuma oportunidade. Toda a oportunidade que ele tinha de exemplificar algo de fácil entendimento para as pessoas, que tivesse um comparativo, porque nós precisamos de comparativos, ele assim utilizava. E naquele momento, aquela ferramenta foi fácil demais, né? Os irmãos estavam lá de sangue e os que estavam ali por afinidade de pensamento e sentimento com ele, na conexão espiritual. Então, ali ele aproveitou para ensinar sobre parentesco, laços consanguíneos e os laços espirituais. Bem. Então, agora aqui no item 8, nós vamos falar desse parentesco corporal e parentesco espiritual. Nós já até falamos um pouquinho aqui, né, o quanto as pessoas dão valor hoje para os laços de sangue, visto que a minha família importa, tudo é para a minha família, eu faço pela minha família. E aí, quando você dá um passo para fora de casa, uma pessoa te estende a mão e você ignora. Não é o seu filho, não é seu primo, não é sua mãe, é uma pessoa de fora, você ignora. Só que, ao ignorar um pedinte, uma criança abandonada, um enfermo, nós ignoramos o próprio mestre que disse: toda vez que acolheres um mendigo, dar de comer a quem tem fome, agasalhar quem tem frio, ou acolher uma criança abandonada, é a mim que estás fazendo. Então, quando nós ignoramos, de certa forma, nós distanciamos aí desse ensinamento do Cristo. Então, aí, a gente vai perceber nas palavras de Jesus que todos os seus ensinamentos convergiam para a caridade e para a família espiritual.
para estabelecimento da família espiritual. E é nesse ponto aí, quando você deixa de atender alguém que está à beira do caminho, né? Seja doente, criança ou qualquer, você pode estar negando o atendimento a um ente querido de outrora também, né? Pode ter sido um filho, um pai, enfim. Então, essa é a atenção que a gente precisa de erguer, né, diante dessa oportunidade que a doutrina espírita nos traz, né? Então, isso é algo assim que nos preenche, que talvez a gente, tão ligado à vida material, e quando você falou aí que a gente valoriza só a família, e como isso tem um projeto reducionista, né? Porque um pai forma ali uma família, por exemplo, de 4 filhos, esses filhos crescem, constituem, né, famílias, e aqueles irmãos ficam distantes, os filhos dos irmãos que são primos vai ficando mais longe, a sua família passa a ser você e seus filhos e sua esposa, né, o cônjuge, enfim. O resto vai ficando em terceiro plano. A família, o projeto é de incluir, nós temos que ser includentes. E o modelo que a gente tem feito é um modelo de exclusão. Né? De certa forma mesmo. É um egoísmo. Um egoísmo. É o estabelecimento do egoísmo. Exatamente. Prioridade só para os meus. Ué, mas os seus eram aqueles da ramificação do seu pai, mas da sua mãe. E agora você está apartando, né? Não está certo. Tudo faço desde que sejam os meus, né? Então é importante a gente pensar nisso. Você falou de algo muito importante. Desde que nós temos a consciência como espíritas que há a reencarnação, que nós retornamos ao corpo para nos restabelecer e reagrupar, né, e reaver laços, é muito importante a gente pensar nisso. Às vezes, em um momento, esse mendigo que está aqui batendo na minha porta insistentemente, que hora ou outra eu estou me encontrando com ele, pode ter sido um irmão afortunado meu do passado e que caiu exatamente por causa da fortuna ou do dinheiro ou da abastança. Ou eu derrubei. Ou nós podemos ter, né, causado algum transtorno ali. E hoje ele vem para se restabelecer com as leis, às vezes na miséria, privado, né, com necessidade e necessitando de esse relacionamento afetivo para que desperte nele esse sentimento maior. E aí, quando a gente ignora isso, a gente está desprezando aprendizados, né? A gente devia pensar desta forma. Porque tudo que nos é colocado nesta vida, principalmente os obstáculos e as coisas que nos tiram do conforto, são os aprendizados de que nós necessitamos. Porque quando Jesus disse que nenhum dos seus filhos, dos filhos de Deus ou dos seus tutelados ficará à deriva, ficará para trás, então imagina só, vamos avaliar só o contexto da Terra, né? Vamos pôr aí 30 milhões entre encarnados e desencarnados que estamos, né, tutelados aqui na Terra pelo Cristo. Somos todos esse rebanho que ele falou. Nós temos um compromisso uns com os outros incalculável por nós. Então, o que nos resta é um grande esforço para sermos, no mínimo, solícitos com qualquer pessoa. Porque essa abertura, ela nos proporciona uma condição de harmonia, né? Não é que você não vai ter um desentendimento com um ou com outro. Isso são situações ainda que nos pertencem. Mas se eu sou uma pessoa sempre assim, que incluo, né, que sou alegre, que participo, que sou comunicativo, isso me facilita de forma espetacular essa convivência, né? Então eu vou conseguindo amenizar as indiferenças. Vou ter algumas, mas vai ficando menor, em menores condições, em menores quantidades, para mim ir resolvendo. Mas se eu for esse, né, justo na justiça humana, aí eu vou criando problemas para o porvir, né? A impressão que dá é que nós mesmos não nos compreendemos.
Porque nós falamos, né? E é comum a gente perceber, somos todos filhos de um mesmo pai. Ou seja, então somos todos de uma mesma família. Só que nós acabamos, egoisticamente, ficando, né, naquele reduto pequeno da nossa família de sangue, e aos de fora e até próximos, né, de parentes de segundo grau, né? A gente acaba guardando mágoas, ressentimentos, como se não fosse uma família, como se não fosse pessoas carentes de afetos e com necessidade de perdoar e de ser perdoados. Porque nesta vida, em muitos aspectos, e principalmente no lar, nós estamos sempre juntos com ofendidos ou ofensores, não tem jeito. Eu vou dar uma explicação, que são N's, né? Mas uma delas, desse parentesco corporal e o parentesco espiritual, que no mundo espiritual, que é o mundo de origem, nós evoluímos, sem dúvida, nós evoluímos. Mas a necessidade da prova para saber se nós evoluímos, se nós aprendemos a lição, é encarnar e reencarnar. Então, aqui está a prova. Então, quando a gente veste, né, ou seja, essa roupa já é um véu que nos entorpece, que nos faz esquecer, mas nos coloca de frente com o outro para que nós amemos, para que nós sejamos uns pelos outros. E como o encontro com a materialidade e com o mundo físico cria essa resistência e essa outra interpretação, aí nós enfrentamos dificuldades. Aí por isso que há diferença entre corporal e espiritual. Mas a origem vem de lá, de acordo com isso, aí muitos vêm aqui e passam pelo teste, né? Vamos dar um exemplo de Francisco Cândido Xavier, dentre tantos outros, mas esse é do nosso meio, né? Então a gente fala assim com mais assiduidade. Ele demonstrou esse amor por todos que o cercou. Todos, exato. Todos. Olha a família. Não pode dizer que uma vez ou outras vezes ele ficava meio com raiva, tipo, hoje, sem. Se né? nós formos conversar agora, você conhece a família do Divaldo? Pois é, olha aqui. Eu não me lembro da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Quando falo de Divaldo, eu lembro dos 600 crianças que ele adotou, da Mansão do Caminho, de todas as pessoas que ele abraça ali. Então, olha a característica. Quando você se lembra de Jesus, quem que era a família de Jesus? Você se lembra de Maria, muito pouco de José, de Maria, porque ela foi muito marcante, e dos discípulos, a família era os discípulos. Você se lembra dele à mesa com os discípulos, sentado com os discípulos. Aqueles que ele curou, que ele atendeu, tudo fica gravado na gente. Exato, essa era a família. Então, de certa forma, ele traz tudo isso pelos seus exemplos, né? E aqui na pergunta aqui 204, onde fala de parentesco e filiação no Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Ele diz o seguinte: uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual, ou seja, ela vem de outros tempos? E os espíritos respondem: isso não poderia ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Às vezes, nós encontramos com pessoas a primeira vez e nos damos super bem, como a gente fala assim, nosso santo bateu, né? Então, aí acaba que essa é uma forma da gente dizer para a gente mesmo que a gente tem afinidade, que as energias se entenderam, a gente se reconhece pela energia que é a mesma. E aí na pergunta 205 ele ainda continua: aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de famílias, os fazendo remontar além da existência atual. Ou seja, eles perguntam: mas se você vai para o outro lado lá, assim, como é que fica a outra família? Então, como é que vai ficar essas coisas? Então, as pessoas às vezes têm essa dificuldade. Seu pai, sua mãe, qual deles, né? Então, os espíritos respondem: ela os estende, mas não os destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família
são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que, entre os vizinhos ou em vosso servidor, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. E ainda continua ele nessa mesma pergunta. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ter tido por pai um espírito pertencente a uma outra raça ou tendo vivido numa condição diferente? E a resposta é verdade, mas esta importância se funda no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, a classe e a fortuna. Alguém que coraria por ter tido por antepassado um honesto sapateiro, ou se gabaria de descender de um gentil homem debochado? Mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. Então, olha só, de todas as formas, as leis de Deus, elas seguem, independente da nossa forma interpretativa, independente do nosso orgulho, da nossa vaidade. Acreditando ou não, né? Agora, os laços, eles perduram. E é importante a gente lembrar que, ao desencarnar, algumas pessoas perguntam: poxa, será que eu vou encontrar meu irmão, ou minha mãe que morreu, ou minha avó? Será que está todo mundo me esperando? Depende. Como que você viveu na Terra, né? Lá é uma extensão. Você sai do corpo, onde estará o seu tesouro, aí estará seu coração. Quais são as energias que você emanava quando estava aqui? Então, se as energias se casarem, estarão juntos sim, ou em lugares inferiores ou superiores. Mas a beleza de tudo isto é que, em qualquer lugar, Deus, na sua bondade e com as suas leis justas, faz com que todos se unam pelos laços da fraternidade. Eu lembrei de um exemplo que nós encontramos no livro Nosso Lar. A mãe de André Luiz estava programando para receber como filhos as 3 mulheres que esteve com seu companheiro, né? Ou seja, olha a grandeza desse espírito nessa condição já de receber aquelas que promoveu a desgraça no seu lar. Então, essa é a importância da reencarnação, porque o qual de nós que não somos devedores da lei divina? Exatamente. Né? Qual que não equivocamos diante dessa lei, não por querer, mas pela nossa própria ignorância, né? Então, nós somos vistos como grandes filhos em uma operação de reerguimento, de aprendizado, né, de forma mais bela. Não tem um olhar apontando para um ou para outro. Somos nós, como disse a leitura aí, com a nossa tola vaidade, é que vamos definindo, né, vamos separando. A família, igual citou aí, né, é vista pelo poder aquisitivo, né, pela raça. Agora, raça só uma, raça humana. Exato. Não existe outra, né? A cor e a cultura, isso é indiferente. Nós não sabemos de onde nós viemos, talvez já habitamos vários países do planeta, estamos aqui. Mandar um abraço aí para o pessoal que está conectado com a gente aí, para a Norma, né, que está sempre nos acompanhando. Um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus, que a luz de Jesus estenda para vocês. É o Giovanni, nosso companheiro aqui, né, trabalhador espírita, Giovanni Oliveira, está ali também nos acompanhando. Um abração, Giovanni. Luiz Carlos Matias, meu cunhado, lá em Brasília. Luiz, um grande abraço, Deus te abençoe e abençoe a família. Muito, muito bom que você esteja com a gente. E para todos que estão nos acompanhando, quer saber quem são os espíritos que estão com você? Olha para o seu lado. Quem você tem afinidade? São espíritos que já estiveram juntos em jornada e já construíram afeto. Há um irmão, há alguém que tem dificuldades no seu lar, na sua família? Olha para ele. Dá um olhar mais caloroso, abraça.
seja mais carinhoso, seja mais receptivo a este, porque você pode ser um de seus ofensores, que Deus deu-lhe a oportunidade de estar sobre o mesmo teto para restabelecer esses laços da família espiritual. Então, olha, é bom que todos nós possamos olhar para a nossa família e perceber quem nós afinizamos e quem nós temos um pouquinho de dificuldade. Então é bom a gente estar bem de olho para isso aí. Um abraço também para minha irmã que está acompanhando, Selene Miranda. Um beijo, Selene. Muito obrigado por acompanhar a gente aí. Boa noite para todos esses que o Sam cumprimentou, né? Receba também o meu carinho especial. E como o Sam disse, se a dificuldade for muito grande em relação à convivência com entes queridos e não, às vezes é possível continuar uma convivência muito próxima, é melhor que, às vezes, se afaste, não o abandone, mas se afaste. E, nesse período, reconcilia-se consigo mesmo, né? Através de orações, pedindo para que você pede um pouco mais de luz, para que você possa enxergar coisas que você não está vendo e, quem sabe, num futuro breve, ameniza esse mal-estar, né? E as situações podem culminar numa reconciliação ou, se não for possível, pelo menos não agrave a situação. Eu não tenho nada mais contra ele e ele nem contra eu, mas às vezes a gente ainda não consegue né, estar no mesmo ambiente. A próxima reencarnação já será mais tranquila. Mas é bom a gente reconciliar ainda enquanto caminha com ele, como diz Jesus, né? E é interessante a gente lembrar da regra de ouro de Jesus, né, que é chamada regra de ouro, de amai o próximo como a ti mesmo, né? E faça ao outro que gostaria que fizesse a você, para a gente ter um balizamento nesse, como o Elvis falou, nesse afastamento que às vezes é necessário por um atrito muito grande. Se for o causador, for a minha vaidade, o meu orgulho, o meu egoísmo, que eu possa ir, como o Haroldo fala, para o deserto, né? Como Paulo foi, como Jesus foi, João Batista, mas a gente vai para o deserto da alma. Fique sozinho, mergulhe dentro de você, encontre suas forças, suas potencialidades, suas virtudes, se restabeleça, busque o alto amor para que você depois possa estender esse amor ao outro. Então vamos fazer uma pequena leitura aqui, ainda que nos dá um tempinho, do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é comentado: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele só lhe fornece o envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, é uma importância muito grande a gente falar o quanto ser pai e ser mãe é uma proposta muito, vamos dizer, um vínculo de confiança muito grande do pai conosco, de estabelecer sob a nossa tutela um espírito para que a gente possa conduzi-lo. É coisa de outro mundo, né? É coisa de outro mundo espiritual, né? Porque essa programação não dá para fazê-la aqui, não. Não dá, não. Sei lá, né? Mais consciente, né? Mas o que eu quero dizer aqui, que até eu pedi uma parte, quando fala, né, desse corpo que procede do corpo, mas o espírito não procede porque ele existia antes da formação e não é o pai quem cria, né, mas ele tem por obrigação conduzi-lo, né, esse espírito que chega. E o capítulo é a essência de tudo isso, o título dele. Por isso que nós, como filhos, temos por dever honrar pai e mãe. Ah, mas a minha mãe e o meu pai tem isso, isso e isso de adjetivo que você percebe, mas é aquele que permitiu que você nascesse. Forneceu-lhe um envoltório para estar aqui. Mas o livre-arbítrio, aquela mãe, mas aquele pai podia falar, vamos abortar. Exatamente. E ele abortaria. Então, ou seja, só dele permitir que você chegou é uma graça enorme. Então, honrar pai e mãe é justamente esse ponto fundamental para todos nós na Terra. Você tocou num assunto muito interessante
Por quê? Porque o aborto é um assunto constante, não só no Brasil, mas em todos os países, querendo legalizar. Virando moda, né? E legalizar o aborto é você impedir que os espíritos possam ter oportunidade de se restabelecer com Deus. Olha só a consequência disso. Será que nós gostaríamos de ter uma consequência dessa sobre nossa tutela, sobre nossas costas? E é muito importante porque, às vezes, a gente saber disso, porque uma pessoa que aborta um espírito, talvez você está tirando uma oportunidade de restabelecer um vínculo com um espírito que você foi responsável pela queda. E é interessante, tantas coisas, a gente vai passar tantas coisas, né? Quando a gente vai analisar esse processo aqui do fornecimento do corpo, do envoltório. E aí a gente vai citar num outro assunto muito delicado, né? Quando ocorre, por exemplo, violência sexual. Né? Já teve muitos casos, por exemplo, de jovens que sofreram violência sexual e se engravidaram. Ali vai ser gerado um filho, ou seja, um corpo. Agora, o espírito que vai habitar aquele corpo, às vezes as pessoas ligam muito a esse filho, a conexão dele com aquele que a violentou, né? Mas é preciso que a gente lembre que o espírito que vai habitar naquele corpo, a espiritualidade, encaminha para estar naquele corpo que está sendo ali recebido, um espírito que tem responsabilidades afetivas, né, de restabelecimento principalmente com a mãe, que é aquela que vai receber. Então, é um assunto delicadíssimo, mas só para a gente ter essa reflexão, que a consubção, a sexualidade, o sexo, ele gera o corpo. O espírito que vai habitar aquele corpo, quando ele é permitido vir, ele vem com necessidades e vínculos afetivos com aquela que gerou. Então, ocorre, há pouco tempo eu vi uma reportagem de uma jovem que ela sofreu violência sexual, né? Engravidou e ela não quis abortar. Ela falou que teria o filho e depois levaria para adoção. É um gesto nobre. Não sei se depois que ela teve, ela conseguiu, porque só o gesto de receber um filho gerado numa violência já foi um gesto nobre. Talvez, né, que a maternidade é algo que nós não conhecemos nessa vida, diz que é algo fantástico, né, que não dá para a gente mensurar. A maternidade traz uma transformação muito grande na mulher. Então, pode ser que esse primeiro impulso que ela teve pode depois gerar nela mais um processo, um outro passo, que é, às vezes, de cuidar. De sublimar essa situação. De sublimar. De cuidar daquele espírito que vai ser recebido, não do corpo. O corpo só foi gerado. Justamente. De quem está chegando, né? Quem está chegando? Quem é esse espírito? É um missionário de âmbito maior, né? É um tema delicado, mas é para reflexão apenas. Reflexão, né? Claro. Então, ainda seguindo aqui, ainda dá um tempinho, os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que estes espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. Os verdadeiros laços de famílias não são, pois, os de sangue, mas os de simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias, que é um problema moral que só o Espiritismo explica pela pluralidade das existências. Não há como ter uma explicação se não for assim.
continua? Felizmente, né? Que é dessa maneira, porque é a única maneira, né, de assimilarmos, de aceitarmos e de podermos crescer. Porque se assim não fosse, o antagonismo existiria, e como que seria retomada toda essa situação, né? Então nos proporciona essa condição, né? E esses espíritos, quando diz aqui que normalmente nós reencarnamos na mesma família, no mesmo seio familiar, mas é fácil de entender isso. Por que não reencarna só uma vez? É porque é preciso que o amor seja de fato, né, fundido, no bom sentido, né? Seja forjado, né, através das lutas. Porque aí ele assim se solidifica de forma que não desfaz mais. Então, só 1, 2, 10, 50 reencarnações na mesma família, talvez não é o suficiente. Se tiver alguma arestazinha, nós ainda vamos continuar reencarnando. Por quê? Quando eu consigo já sedimentar esse projeto, fica mais fácil de eu reencarnar com estranho, dizendo assim, né? Eu já vou amá-lo com mais facilidade. E é bom a gente antenar aí nessa fala de Jesus, reconcilia com o seu adversário enquanto caminha com ele, porque às vezes a nossa família consanguínea hoje tem uma harmonia muito grande, porque já se estabeleceu uma afinidade, afeto. Pode ter certeza que em outra encarnação vocês não estarão juntos, porque essa família vai se estender, pegar outro aqui, um laço ali. E você pode, às vezes, ter por filho, ou por mãe, ou por pai, ou por irmão, alguém que você ofendeu nesta vida, a sua sogra. Alguém que você ofendeu nesta vida. Então, observa bem quem às vezes você está ofendendo nesta vida, criando um vínculo de hostilidade, porque em outro momento poderá fazer parte da sua família por laços consanguíneos, para que vocês convivam sobre o mesmo teto e se restabeleçam em harmonia para o amor e para Deus. E se não quiser reencarnar na próxima com esse familiar, ame-o bastante. Reconcilie agora. Porque se amar bastante, você não precisa. Exatamente. Agora, se não amar, vai reencarnar. Bom, esse foi o capítulo parentesco espiritual, parentesco corporal. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer alguns pontos, né? A gente sempre tem algumas dúvidas, mas o Evangelho de Jesus fica muito claro quando ele diz quem é minha mãe, quem é meu irmão, que são todos aqueles que são unidos pelo mesmo sentimento, o mesmo pensamento de paz, de harmonia e principalmente que seguem os exemplos do Cristo. Esta faz parte da família universal. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam nesse podcast. É muito importante para nós, né, que vocês estejam aí também consumindo nosso conteúdo, que curtam, que compartilhem, que se inscrevam, porque comente, porque esses conteúdos podem se espalhar. E é tão bom quando a Boa Nova, o Evangelho, que ela continua sendo uma Boa Nova até hoje, depois de 2000 e poucos anos, ela se espalhe pelo mundo, principalmente no mundo onde está tão necessitado do Evangelho do Cristo, né? Então, cada vez que as pessoas divulgam, está expandindo, também semeando. Mesmo que seja através da nossa pouca condição, da minha especialmente, né? E da às vezes uma interpretação muito simplista, mas pode atingir alguém que possa, né, aproveitar, né? Exato, porque nós também estamos aqui aprendendo, né? A gente também está alimentando o Evangelho aqui nesse momento que a gente está aqui. Então o Cláudio já está dizendo ali que o tempo está esgotado, e é ele quem manda aqui, né? Pode cortar o som qualquer hora. Ele pode cortar o som qualquer hora. O Claudinho hoje está ali, esse momento agora que tem de Barbie, né? Ele está hoje ali em homenagem com a camisa. Então, gente, um abraço a todos que nos acompanharam, muito obrigado, que Deus abençoe, que os lares de vocês sejam abençoados, que recebam sempre a sintonia do bem. Um abraço, meu amigo Claudinho, mais uma vez, boa noite para você também, Cláudio. Boa noite, Elmes. Bem, boa noite, Sam, boa noite, Cláudio, a todos aqueles que acompanharam conosco, né? Vou deixar aqui, eu lembrei de uma opção interessante, que é fazer o culto no lar,
não só talvez com o seu reduto mais restrito, né, que é você, sua esposa, seu cônjuge e seus filhos, mas talvez uma vez por mês reúna a família, né, os irmãos, e cada um com seus filhos, e faça o culto, porque isso traz uma certa harmonia, um momento de descontração, de encontro, aonde nesse período talvez a gente está fora das festivas, porque às vezes a gente só busca encontrar nas festivas e acaba depois ainda tendo algumas discussões. E esse ambiente do culto no lar pode trazer uma harmonia, uma reaproximação e, né, uma sedimentação desse projeto divino em cada um de nós. Então fica aí essa dica para nós, né, para todos nós. E para encerrar, a gente vai dizer obrigado, Divino Mestre Jesus, pela belíssima oportunidade do dia de hoje, por aqui estarmos, Senhor, estudando o Evangelho, para que essa mensagem seja o nosso projeto principal, para que possamos absorvê-la, para que possamos, ao internalizar, perceber que somos capazes de espalhar, através das nossas ações, por onde quer que andemos. Abençoa, Senhor, a todos nós e que a sua paz reine em cada coração. Muito obrigado e uma boa noite a todos.